porque esses setores judaicos sempre identificaram no sionismo uma corrente racista e colonial, desde a sua origem, desde quando Theodor Herzl escreveu o Estado Judeu no final do século XIX, e desde quando o primeiro congresso sionista se reúne em Basileia em 1897. Caracterizar o sionismo como racista e colonial é mais que uma interpretação. Isso está nas páginas do Estado Judeu de Theodor Herzl. Ele propunha abertamente dois fundamentos, e esses dois fundamentos passaram a ser o consenso ideológico do sionismo, ou seja, os dois fundamentos que dão identidade a todos os grupos sionistas, sejam aqueles mais moderados, sejam aqueles mais radicais, como o que atualmente governa o Estado de Israel. Quais eram esses dois fundamentos? O primeiro, a construção de um Estado étnico, porque os judeus não são uma nacionalidade. Os judeus foram uma nacionalidade. Quando Herzl escreve o Estado Judeu, os judeus tinham deixado de ser uma nacionalidade, tinham começado a deixar de ser uma nacionalidade 1830 anos antes, no ano 70 da nossa era, quando o Império Romano esmaga Jerusalém. Os judeus foram para a chamada segunda diáspora e se integraram a outros países, a outras sociedades, e se conformaram, como todos os imigrantes o fazem, a essas outras sociedades. Os povos são constituídos de fluxos migratórios, e os judeus foram um desses fluxos migratórios bastante antigo, 1830 anos antes de Herzl escrever o Estado Judeu. Os judeus não sendo uma nacionalidade, o que Herzl queria dizer com a construção de um Estado judeu? Exatamente o que eu disse antes: constituir um Estado étnico, um Estado racial. E como todo Estado étnico-racial, um Estado supremacista. Um Estado no qual o comando é designado pela própria natureza do Estado a um grupo racial, a um grupo étnico-cultural, a um grupo étnico-cultural e religioso, se assim quiserem, embora muitos judeus e muitos sionistas jamais foram religiosos. Mas esse não era o único fundamento de Herzl e do sionismo. Havia um segundo fundamento. No início, a consigna do sionismo foi uma terra sem povos para um povo sem terras. Ou seja, esse Estado étnico judaico deveria ser construído numa terra erma. No primeiro congresso da Basileia, setores minoritários daquele congresso chegaram a propor Patagônia, Uganda, Congo, para construir o Estado judaico efetivamente numa terra sem povos. Mas prevalece no Congresso de Basileia, por razões óbvias, para facilitar a mobilização do discurso sionista, prevalece no Congresso de Basileia a ideia do retorno à terra ancestral e, portanto, à Palestina, nome romano de Canaã, para onde os judeus se dirigiram depois que Abraão saiu da Mesopotâmia. Por que para os sionistas era importante essa proposta? Porque essa proposta trazia o discurso religioso como fator de mobilização dos judeus de todo o mundo em favor das ideias sionistas. Duas ideias religiosas muito fortes: o retorno do povo eleito, como está no Velho Testamento e nos textos religiosos judaicos, para a terra prometida, a Canaã ancestral que Deus teria prometido, Deus, Adonai, Jeová, teria prometido a Abraão na migração da Mesopotâmia para Canaã. Aquela seria a terra prometida e os judeus seriam o povo eleito.
essas ideias religiosas eram muito fortes para uma doutrina supremacista. Somos o povo eleito e temos uma terra prometida. Só nós somos o povo eleito e só nós temos uma terra prometida. Isso porque a resistência palestina exerceu o seu direito à autodefesa. E quem tem o direito de escolher as organizações que dirigem a resistência palestina e os métodos que serão empregados, quem tem esse direito é o povo palestino, não somos nós. Aqui, milhares de quilômetros, no calor de Porto Alegre ou de São Paulo, é o povo palestino que tem esse direito. E isso foi feito. A resistência palestina exerceu seu direito de autodefesa. E a resposta do Estado de Israel foi a continuidade, numa intensidade jamais vista antes, do massacre e do genocídio, que são as características do sionismo desde a sua fundação. Regime sionista, doutrina colonial e racista. O povo palestino está em luta contra o Estado colonial. Não pode haver dúvidas do que se trata. Não é uma guerra entre Israel e o Hamas. Isso é uma manipulação informativa. O que existe é a opressão de um Estado colonial e um povo colonial, um povo colonizado que luta por sua emancipação. E numa disputa deste tipo, não pode haver dúvidas na esquerda brasileira e mundial. Não pode haver dúvidas sobre o nosso compromisso e a nossa obrigação de exercermos uma solidariedade irrestrita e incondicional com o povo palestino. Contra o massacre sobre o povo palestino, especialmente na faixa de Gaza. Por um cessar-fogo permanente e pelo acatamento ao direito do povo palestino à autodeterminação. O livro trata desses temas. Eu nem preciso fazer propaganda do livro, você já compraram o livro.